Olá! Hoje a gente mergulha fundo na vida de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Uma figura, assim, central e muito divisiva na nossa política. Temos um dossiê bem completo aqui, que vai desde a infância pobre lá em Pernambuco até, bom, os desafios de agora, do terceiro mandato. Exato. E é uma trajetória que, nossa, espelha demais as complexidades do Brasil, né? Nosso objetivo aqui é tentar extrair os pontos-chave dessa história toda. A miséria, a subida no sindicato, presidência, prisão e essa volta ao poder que ninguém esperava. E parece que o começo de tudo é muito forte, né? As fontes falam das origens lá em Caetés, Pernambuco, 1945. Família de lavradores, analfabetos, casa de taipa, pai ausente, até violento, segundo os relatos. Como que essa base, como isso moldou o Lula que a gente conhece? Fundamentalmente, essa origem humilde, a migração para São Paulo de Pau de Arara em 52, nossa, aquilo é um retrato do êxodo nordestino, né? Isso criou uma conexão quase visceral com milhões de brasileiros. E a mãe, a dona Lindu, criando 8 filhos sozinha. Isso não é só biografia, é a base da narrativa de superação dele. E, claro, a base da agenda política focada em combater a desigualdade. Entendi. Faz sentido. E essa luta para superar levou ao trabalho bem cedo, né? Engraxate, tinturaria. Mas a formação de torneiro mecânico no Senai, essa parece ter sido a virada. Sim, totalmente. Ali ele conquista uma identidade operária, que ficou ainda mais forte quando ele perdeu o dedo mínimo num acidente de trabalho, né? E foi essa identidade que o levou para o sindicalismo. A ascensão no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo foi, assim, muito rápida. Chegou à presidência já em 75 e as greves históricas, 78 a 80, que ele liderou, claro. Aquilo não só desafiou a ditadura militar, mas, bum, projetou ele como líder nacional. E essa projeção teve um preço, né? A prisão em 80, durante a greve, Lei de Segurança Nacional. Foram 31 dias no DOPS, que era o órgão de repressão da ditadura. Qual foi o impacto disso? Olha, foi transformador. A prisão e ainda a dor de perder a mãe enquanto estava preso. Aquilo consolidou ele como um símbolo de resistência, sabe? E foi o gatilho para fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores, naquele mesmo ano. Uma origem bem interessante vinda das bases mesmo. Sindicalista, intelectual, gente da igreja, militante de esquerda. Essa mistura toda na origem também ajuda a explicar as tensões internas do partido que a gente vê até hoje. Fascinante essa conexão, né? O pessoal e o político. Aí vieram as derrotas para presidente, 89, 94, 98. Como que o PT e o Lula passaram por essa travessia do deserto, como chamam? Aprendendo, né? E se adaptando. O discurso foi ficando mais moderado. A vitória em 2002 só veio mesmo com a Carta ao Povo Brasileiro, que foi um aceno para o mercado, e a aliança com José Alencar, um empresário. Sinal de pragmatismo. Certo. E os 2 mandatos de 2003 a 2010 foram marcados por programas como o Bolsa Família, o ProUni. Tiveram um impacto real, né? Redução de pobreza, inclusão na educação. Sim, tiveram um impacto inegável. Mas não foi só isso. O dossiê também detalha bem o escândalo do Mensalão, lá em 2005. Aquele esquema de compra de votos no Congresso que atingiu o PT em cheio. Como essa dualidade, avanços de um lado, escândalos do outro, como isso marcou os governos dele? Olha, talvez essa seja a chave para entender a era Lula e, de certa forma, o Brasil mesmo, né? Essa capacidade de coexistir avanços sociais importantes com práticas políticas, digamos, tradicionais e denúncias graves de corrupção. Essa tensão continua depois da presidência, né? Aí veio a Operação Lava Jato, aquela investigação gigante focada na Petrobras, as acusações do tríplex do Guarujá, do sítio de Atibaia. Tudo isso levou à prisão dele. Foram 580 dias preso entre 2018 e 2019. E aí, a grande virada. Em 2021, o STF, o Supremo, anula as condenações. Primeiro por questão de competência lá da Vara de Curitiba, depois pela suspeição do juiz Sérgio Moro.
Isso mudou o jogo completamente. Exatamente, uma decisão que, claro, gerou muito debate sobre politização da justiça, mas que, bom, restaurou os direitos políticos dele e abriu a porta para o retorno. A campanha de 2022 foi montada numa frente ampla, né? Trouxe o Geraldo Alckmin, antigo adversário, para ser vice e explorou muito a polarização com o Bolsonaro. O resultado foi a vitória mais apertada da nossa história democrática. Incrível. E o terceiro mandato já começou tenso. Logo de cara, os ataques de 8 de janeiro de 2023. E hoje, aqui em 2025, como aqueles ecos da trajetória dele aparecem nos desafios atuais? Os desafios são enormes. A relação com o Congresso, que está muito fragmentado, muito poderoso. A gestão da economia, a popularidade que caiu um pouco, e isso mesmo com a volta de programas como o Bolsa Família e avanços importantes como a reforma tributária, né? A polarização que ajudou a elegê-lo também torna difícil governar. Então, recapitulando um pouco, a gente viu uma jornada, assim, única, da pobreza extrema à presidência 3 vezes, passando por sindicato, por escândalos, pela prisão e um retorno impressionante. E agora, tá aí, enfrentando a complexidade de governar um Brasil que continua muito, muito dividido. Ele continua sendo um espelho das nossas contradições, né? Para muita gente, ele é a esperança, a ascensão social. Para outros, ele é a cara da corrupção sistêmica. A história dele reflete demais as nossas divisões sociais, políticas. É muito profundo. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? O que essa resiliência toda, essa centralidade de uma figura que passou por tantos extremos, da rejeição à redenção, e agora de volta aos desafios do poder, o que isso diz sobre liderança e sobre a própria democracia aqui no Brasil hoje?